Vamos simplificar ciência, ouvir o que há de novo. Diferentes perspectivas, com diferentes especialistas. Informação atual para envolver, acompanhar, perceber, diagnosticar, dar esperança e, sobretudo, dar voz à vida no cancro do pulmão. Um projeto Takeda, em parceria com a Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão, Pulmonal. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar Voz à Vida no Cancro do Pulmão. O meu nome é Fernanda Freitas e vou estar convosco para trazer mais informação sobre esta patologia que afeta muitos portugueses, o cancro do pulmão. Hoje, neste episódio, vamos abordar o tema dos ensaios clínicos, o que são e por que são tão importantes para a evolução dos tratamentos dos doentes com cancro de pulmão. É sobre tudo isto que nos vai falar a doutora Teresa Almodóvar, médica pneumologista, diretora do Serviço de Pneumologia do IPO de Lisboa e também presidente do Grupo de Estudos do Cancro de Pulmão. Doutora Teresa, muito obrigada. Quero mesmo agradecer-lhe o facto de aceitar o nosso convite e estar connosco a partilhar a sua voz. E começava precisamente por perguntar-lhe o que é que são os ensaios clínicos e qual a razão pela qual se fazem. Olá, Fernanda, obrigada eu pelo convite que foi feito tão amavelmente pela Takeda Pulmonal. Em relação à sua pergunta aos ensaios clínicos, os ensaios clínicos são estudos em que se vão testar medicamentos, a maior parte das vezes, e aqui no que nos diz respeito, sobretudo medicamentos novos, para poder saber se eles são mais eficazes do que a prática habitual de tratamento daqueles doentes. Esses medicamentos já tiveram avaliação prévia em não doentes, que são considerados, em princípio, não danosos para a saúde, mas são medicamentos que não se sabe se vão ser exatamente bons naquela situação. E são isso os ensaios clínicos. Temos ensaios clínicos em estadios mais precoces, em que vamos ver se os medicamentos não fazem mal, são os estadios fase 1, fase 2, e depois temos ensaios clínicos em estadio fase 2, fase 3, em que é avaliado se aquele medicamento é melhor do que o outro que já está em curso. Portanto, eu acredito que esse seja um dos grandes benefícios da existência destes estudos, nomeadamente em Portugal. Haverá outros. Um dos grandes benefícios dos ensaios clínicos, como é óbvio, é o avanço da ciência. E o avanço da ciência só se pode fazer experimentando, e neste caso é experimentando nas pessoas. O termo experimentar não tem nada de pejorativo. As pessoas são convidadas se têm as características para fazer aquela terapêutica, são convidadas pelos médicos a participar e aceitam, portanto, é uma coisa voluntária. As vantagens para termos ensaios clínicos em Portugal é, inequivocamente, o contacto com novos medicamentos, quer pelos contactos dos médicos, que vão passar a usá-los numa situação que é menos livre que o uso habitual, portanto, é cuidadosa, todas as prováveis ou possíveis complicações daquele medicamento são muito controladas e os benefícios também são muito bem medidos. Para a pessoa que tem a doença e que participa no ensaio clínico, pode ter a vantagem de fazer um novo medicamento novo e inovador, e sobretudo com muito melhor eficácia que os anteriores. De qualquer forma, sendo um ensaio clínico, pode fazer esse medicamento ou os medicamentos clássicos. Portanto, é uma coisa aleatorizada. Não é absoluto que a pessoa vá fazer um medicamento novo, é um sorteio. No fundo, as pessoas são sorteadas. Quem é elegível? É elegível para um ensaio clínico a pessoa que tenha essa doença e que não tenha nenhuma das contraindicações previstas ou possíveis para o medicamento. Ou seja, qualquer medicamento pode dar complicações e se aquela pessoa tiver umas características para lá da doença, do cancro que tem, características da doença, por exemplo, neste momento, por exemplo, muito nos novos medicamentos, a existência de doenças imunossupressoras, artrites reumatoides, artrites reumatoides, outro tipo de doença nesse género, impede a participação porque a pessoa não tem as condições de segurança necessárias para participar no ensaio. Por outro lado, tem que ter as características da doença que vai ser tratada por aquele medicamento que está a ser ensaiado. Uhum. Disse aqui uma coisa que eu acho que é muito importante e se me permite esta questão do experimentar. Eu acho que é uma palavra que assusta um bocadinho os doentes. Portanto, temos de garantir a todos os doentes que podem ser incluídos nestes ensaios
que todos os seus direitos e deveres estão completamente consagrados, respeitados e, portanto, estão a participar voluntariamente num processo de investigação clínica, claro, com todos os riscos que acabou de falar, mas que têm direitos e deveres salvaguardados. Claro, eu usei o termo experimentar de propósito. É uma experiência, até há um termo antigo chamado equipoise. Se não houver equipoise, não vale a pena fazer um estudo. Equipoise significa existir uma dúvida se. Portanto, se não existir uma dúvida se aquele medicamento é melhor, não vale a pena ser feito, nem é ético. E como são feitos em um ambiente controlado, ou seja, tudo aquilo que acontece à pessoa que está nos ensaios é muito bem registado, e como é muito bem registado e é avaliado, o risco de haver uma complicação durante o estudo que prejudica as pessoas é muito baixo. Aliás, para chegarem aos ensaios em fase humana, é assim que nós chamamos, os ensaios clínicos em fase humana, é preciso que o medicamento já tenha dado garantias de que não é prejudicial. As complicações que possam acontecer estão muito bem salvaguardadas. Há solução para tudo aquilo que pode acontecer de complicações. A segunda parte do que me falou é muito importante, porque talvez seja óbvio para nós médicos fazermos isso, mas há alguma confusão às pessoas que têm a doença. Ninguém é obrigado a fazer um ensaio clínico e, ao entrar no ensaio clínico, entra de livre vontade, o médico explica aquilo que vai acontecer e porque é que tem interesse e qual é a utilidade e quais seriam aquelas vantagens do medicamento não de ensaio, quais são as vantagens do medicamento de ensaio. A pessoa é livre e pode sempre retirar o seu consentimento e desistir do ensaio clínico e, de forma alguma, participar no ensaio clínico vai prejudicar a saúde ou a evolução da doença. Pelo contrário, o objetivo é que possa ter melhores resultados do que com as terapêuticas anteriores. Mas não deixa de ser, e é importante que as pessoas também percebam isso, um medicamento novo que ainda não está comercializado, portanto nem toda a gente o pode usar. E a parte boa, claro que as pessoas podem ter a hipótese de ter um medicamento muito bom. Tem a parte menos boa, pode não resultar, não é? Mas de qualquer forma as pessoas são completamente informadas e não há qualquer tipo de risco acrescido por se estar a participar no ensaio clínico. E todos os seus direitos e deveres são, como é óbvio, salvaguardados. Mas acredito que é importante as pessoas participarem nestes ensaios, porque todos os dados resultantes dos ensaios clínicos acabam por ajudar os médicos, a comunidade científica na abordagem ao cancro do pulmão. A razão principal que se fazem ensaios clínicos é para o avanço da ciência na área em que são feitos. Quando alguém participa num ensaio clínico, pode ter, e é por isso que eu digo que é uma escolha, pode ter hipóteses de ter melhores resultados do que com a terapêutica habitual, mas está sobretudo a contribuir para aquilo que nós chamamos o bem comum, ou seja, para o avanço da ciência. Se não houvesse pessoas a participar em ensaios clínicos, não se conseguia avançar a ciência, porque não se saberia se os medicamentos novos que vão sendo descobertos tinham ou não efeito na determinada doença e em determinadas situações da doença. Não é? E quando olhamos para a realidade portuguesa, no que se refere à implementação e ao acesso de doentes a ensaios clínicos, em que ponto é que estamos? Qual seria a sua leitura no dia de hoje? Neste momento, em relação aos ensaios clínicos, estamos num ponto de viragem. Em Portugal já houve uma época em que se fizeram muitos ensaios clínicos, não tantos quanto deveríamos, mas por isso é a área do cancro do pulmão, porque é a área que eu trabalho e é aquela área que eu posso dizer que com segurança. Portanto, na área do cancro do pulmão, os ensaios clínicos neste momento estão numa época de viragem. Houve mudanças de legislação, há muitos medicamentos novos e estamos numa época difícil, mas que se pode transformar numa época muito boa se conseguirmos, como estamos a tentar todos, médicos que trabalhamos nesta área, aumentar o número de ensaios clínicos que são feitos em Portugal e que as pessoas percebam que participar no ensaio clínico é bom para elas e para a comunidade. E eu penso que se nós conseguirmos trabalhar como estamos a trabalhar nesse sentido,
haverá mais ensaios clínicos em Portugal e que podem ser muito úteis para as pessoas que têm cancro do pulmão. O que se passa neste momento é que há uma grande inovação dentro desta área terapêutica. Inovação significa novos medicamentos e medicamentos com novas aplicações, e que quanto mais nós fizermos ensaios sobre esses medicamentos aqui, mais depressa essa inovação chega a Portugal. Portanto, temos todo o interesse. Neste momento, e classicamente, há vários impedimentos a estes estudos, que geralmente são regulamentares. Ou seja, posso dividir os impedimentos a estes estudos em 2 pontos. Os regulamentares significa a autorização a nível superior desse estudo em Portugal, e depois também a autorização desse estudo nos hospitais. São 2 problemas que existem, que se têm vindo a arrastar, que com a nova legislação, que é mesmo recente, é do ano passado, tem vindo a modificar a forma como se vêem as coisas. Eu penso que neste momento há vários centros em Portugal a tentar levar para a frente ensaios dentro deste novo esquema, e também que as administrações dos hospitais já estão a compreender a importância, sob todos os pontos de vista, de ter ensaios no país. Em relação ao outro ponto, e muito importante, é a compreensão das pessoas que têm cancro, que participar em ensaios é bom para eles, é bom para o avanço da ciência e, portanto, da população em geral, e um bocadinho desmistificar a noção de que estão a experimentar em mim no sentido negativo. Por isso é que eu comecei a usar o termo experimentar, porque na verdade um ensaio é uma experiência, mas não é experimentar no sentido negativo, é colaborar no avanço da ciência. Tenho esperança que nós caminhemos em Portugal nesse sentido, e que, nomeadamente aqui, estamos a tentar mostrar isso às pessoas. Portanto, é essa a evolução que gostaria de ver e que podemos esperar neste âmbito em Portugal. É essa a evolução que eu gostaria de ver, claro, e eu espero que possamos esperar, porque acho que há uma evolução positiva nas pessoas que trabalham, pessoas neste momento, estou a falar pessoal de saúde que trabalham nesta área, há maior consciência das vantagens dos ensaios clínicos pelas administrações hospitalares, e neste momento penso que também as pessoas percebem, as pessoas que são os doentes, né? As pessoas com cancro ou com outra doença, percebem que o ensaio clínico não é uma coisa prejudicial para elas, e pode ser vantajoso para elas, e nitidamente é vantajoso para o avanço da ciência. E aquele assunto que me falou há bocado, que acho que é muito importante, é que às vezes, pelo menos eu que faço isto, esqueço-me que é os direitos das pessoas estão salvaguardados. Não há ensaios para prejudicar ninguém saiu nunca de um ensaio prejudicado. Portanto, é bom que as pessoas percebam que não é brincar com a saúde delas, desculpa o portuguesismo, assim, uma forma simples. Não estamos a brincar com a saúde delas, nem estamos a brincar com elas. O objetivo é mesmo melhorar a ciência e tentar fazer avançar a ciência, tentar melhorar a saúde das pessoas, e Portugal tenha um lugar nos ensaios mundiais e também nos nossos quadros, que isso seja algo que venha a ter mais peso dentro da nossa saúde do que tem até agora. Esperemos que sim. Eu gostaria de terminar falando de um tema que temos ouvido falar cada vez mais, que são os dados de vida real. O que é que realmente isto significa? Qual é a importância para os doentes, cuidadores, comunidade médica em geral? Os dados de vida real são os dados do doente que não está em ensaio. Qual é a utilidade de colher dados de vida real? É essa a pergunta que nós nos pomos. Para que é que vamos colher dados de vida real? Já temos tanto trabalho, já tanta sobrecarga. Quem entra nos ensaios clínicos são pessoas com doença com determinadas características. Como eu disse há bocado, algumas doenças associadas impedem a entrada nos ensaios clínicos pela própria caracterização do ensaio clínico e muitas vezes pela segurança do doente durante o ensaio clínico. Mas muitas vezes nota-se que os doentes que estão nos ensaios não respondem exatamente às pessoas que têm a doença. E todos aqueles que ficaram de fora, nós não sabemos o que é que acontece com eles. Há uma fase em que é possível fazer a medicação que foi aprovada no ensaio a todos os doentes. E é muito importante saber quais foram os resultados em toda a população, para nós podermos depois dizer sim, aqui em Portugal, ou aqui nestes doentes que afinal não conseguiram entrar nos ensaios por qualquer razão, aquele medicamento
é eficaz, não é? É eficaz e é seguro e vale a pena ser feito. É importante para este ponto de vista de clínico, para nós médicos, é muito importante para que as pessoas que dirigem o nosso país, aquilo que nós chamamos de entidades reguladoras, governo, ministérios, hospitais, etc. e tal, as entidades superiores, tenham conhecimento que existe determinado número de pessoas que não entraram nos ensaios, mas que também beneficiam dos medicamentos. É importante também, por último, para partilhar a nossa experiência com as experiências dos outros países. Eu acho que ficamos bastante esclarecidos, doutora Teresa Almodóvar, e muito obrigada pela sua participação neste podcast, Dar Voz à Vida no Cancro do Pulmão. Obrigada, sobretudo, por todos estes alertas em relação à necessidade de todos nós investirmos enquanto comunidade nos ensaios clínicos. Quanto a nós, agradecemos também por continuar desse lado a acompanhar-nos. Vamos nos encontrar no próximo episódio. Vamos dar voz à Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão, a Pulmonali. Vamos conversar com a presidente desta associação de doentes, a doutora Isabel Magalhães. Continue também a fazer parte destas conversas. Este e outros episódios estão disponíveis nas plataformas Spotify, Google Podcast ou ainda no site pulmonali.pt. Vamos simplificar ciência, ouvir o que há de novo. Diferentes perspectivas, com diferentes especialistas. Informação atual para envolver, acompanhar, perceber, diagnosticar, dar esperança e, sobretudo, dar voz à vida no cancro do pulmão. Um projeto Takeda, em parceria com a Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão, Pulmonal.